não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Pasta 11. Inteligência, mas pode chamar de máfia. 1. Analfabetismo e glória. Tutto è burla nel mondo. 0h, 15 de dezembro de 2002. Se informo que em dezembro de 2001, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um pacto de solidariedade com a narco-guerrilha colombiana, respondem-me que sou um sujeito raivoso e muito malvado. Se daquele dado extraio a conclusão logicamente incontornável de que o presidente eleito não poderá reprimir as atividades das Farc no Brasil sem romper o compromisso firmado e atrair contra si a ira de seus antigos aliados, aí então sou diagnosticado como um caso perdido de direitismo hidrófobo, satânico, genocida. E essas respostas não vêm de analfabetos nem de meninos de 12 anos. Vem de pessoas adultas e diplomadas. Vem da classe dita superior, dirigente, consciente e sabedora. Que mais posso concluir daí, senão que muitos componentes dessa classe já não sabem sequer distinguir entre um fato e uma opinião pessoal, muito menos entre uma análise lógica e a expressão de um sentimento? O nome dessa incapacidade é analfabetismo funcional. O problema das classes falantes no Brasil é que, excetuando mensagens corriqueiras, não compreendem o que leem, portanto muito menos compreendem o mundo real, seja na escala macroscópica dos acontecimentos mundiais, seja naquela mais próxima e modesta do seu horizonte de experiência direta. Pois o sentido de um texto que já vem hierarquizado em categorias, pré-mastigado por assim dizer, é infinitamente mais fácil de apreender do que o nexo entre acontecimentos reais, onde a inteligência do observador tem de fazer sozinha todo o serviço, desde as analogias primitivas até as últimas precisões lógicas. O sujeito que é burro diante de um escrito é necessariamente mais burro diante da vida, exceto, é claro, no círculo limitado da sua experiência repetitiva, onde a eficácia das soluções herdadas lhe dá uma ilusão de inteligência. Para piorar, quanto mais o indivíduo se mostra incapaz de aprender a mera referência fática do que a gente lhe diz, mais se sente habilitado a diagnosticar, por adivinhação, os sentimentos íntimos e as motivações ocultas do interlocutor, como se a inépcia linguística fosse um atestado de especial acuidade psicológica. Ao ler este mesmo artigo, certos leitores, justamente por não ter concentração bastante para comparar com os dados de sua experiência interior as reações nele descritas, para ver se o caso assinalado não é precisamente o seu, se sentirão instantaneamente habilitados a proclamar que o que escrevi por tais ou quais motivações sórdidas ou doentias, tão somente para insultá-los sem razão por mero sadismo. Cada analfabeto funcional que encontrei nesta vida imaginava ser o Dr. Freud em pessoa. Um pequeno estoque de chavões psicológicos prêt-à-porter é a melhor defesa contra os riscos da autoconsciência, sempre um tanto humilhantes. Quando, num teste de compreensão de leitura entre estudantes de 32 países, os brasileiros tiraram o último lugar, afirmei resolutamente que o resultado seria o mesmo se, em vez de estudantes, os examinandos fossem profissionais adultos, incluindo acadêmicos, jornalistas, educadores, parlamentares, ministros da educação e, por que não, presidentes da República. Os estudantes não deveriam ser considerados a priori uma exceção devida a fatores acidentais, mas uma amostra significativa da população em geral. Por mais razoável que fosse, a conclusão pareceu hiperbólica e editada, é claro, unicamente pelos meus maus instintos. A hipótese de confrontá-la com os dados objetivos nem sequer passou pelas cabecinhas que a repeliram com esgares de indignação moral. Claro, o primeiro e mais patente dado objetivo a ser levado em conta teria de ser precisamente esse, o fato de que naquele mesmo momento não estavam entendendo o que liam.
Todo esse estado de coisas, que já era alarmante uns anos atrás, agravou-se muito com a onda nacional de entusiasmo em torno da pessoa do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, cuja vitória foi explicitamente uma vingança da incultura ressentida contra a erudição supostamente real e supostamente pecaminosa, que sem a mínima razão plausível se associava à imagem de seus adversários. Parece incrível, mas num país onde as maiores conquistas da inteligência foram mérito de pés rapados, um Machado de Assis, um Capistrano de Abreu, um Cruz e Souza, um Farias Brito e tutti quanti, a cultura continua a ser vista sobretudo pelos que têm preguiça de adquiri-la, como um bem de consumo reservado às classes superiores, um emblema de chiqueza com que os pedantes humilham os pequeninos. Daí a ambiguidade dos sentimentos que evoca. Todos a desejam, mas apenas para usá-la, sem que ela os afete por dentro. A cultura deve permanecer exterior, como uma peruca ou um sutiã que embelezam sem modificar substancialmente a coisa embelezada. Cultura é a capacidade de expressar com requintes de linguagem acadêmica as mesmas opiniões toscas e preferências irracionais que o sujeito já tinha antes de adquiri-la. Nenhum objeto de desejo poderia ser mais ambíguo e perturbador. Quanto mais intensamente cobiçado, mais absurdo parece, e mais revoltante a cobrança social que o exige para o desempenho de certos cargos. Daí o inevitável choque de retorno, exausto de lutar em vão pela posse inútil de um simulacro vazio, o cidadão por fim se revolta e proclama, do alto dos telhados, a superioridade da ignorância explícita, agora rotulada experiência da vida e enobrecida por um doutorado honoris causa. A farsa, cansada de si mesma, assume-se como tal e obtém uma vitória de pirro, na afirmação gloriosa da falsidade de tudo. Como o Falstaff de Verdi, que, condenado a ser sempre o bufão da história, encontra alívio na proclamação da universal bufonaria: Tutto è burla nel mondo. Glórias acadêmicas lulianas. Diário do Comércio, 27 de dezembro de 2011. O Sr. Paulo Moreira Leite, que no exercício do jornalismo assumiu como sua particular missão e glória nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a pletora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em ver subir na vida um self-made man, cuja pobreza o impediu de adquirir educação escolar. Anos atrás dei ao Sr. Moreira o apelido de Sr. Moleira, por me parecer que a formação do seu aparato craniano tinha sido ainda mais incompleta que a educação do Sr. Lula. Seu palpite de agora sugere que ela tenha mesmo retrocedido um pouco. Quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é uma constante da sociedade brasileira o ódio à inteligência, misto de temor e despeito, e acompanhado, à guisa de compensação neurótica, pelo culto devoto aos títulos, cargos e honrarias exteriores que a substituem eficazmente em festividades acadêmicas e homenagens parlamentares. A mentalidade geral, já antiga e tão bem retratada por Lima Barreto, segue a das vizinhas fofoqueiras do Major Quaresma, que ao ver pela janela a biblioteca daquele infausto patriota comentavam: "Para que tanto livro, se não é nem bacharel?" Que em contrapartida faltem livros nas estantes dos bacharéis e doutores, onde abundam garrafas de uísque e fotos de viagens internacionais, é coisa que não ofende nem choca a alma nacional. O estudante universitário brasileiro lê em média menos de 2 livros por ano e nem por isso deixa de receber seu diplominha e tornar-se, no devido tempo, chefe de departamento, reitor ou ministro. Um amigo meu, nascido e criado no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, confessava: "Sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto." Todo mundo sabe que, neste país, para subir na carreira universitária, não é preciso conhecimento nenhum, apenas ter as amizades certas e emitir, nos momentos decisivos, as opiniões políticas recomendáveis. Pessoas ilustres como o Dr. Emir Sader, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad,
O ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, assim como inumeráveis outras cujos pensamentos e obras exaltei em O Imbecil Coletivo, já deram provas sobejas de que uma sólida incultura e uma inépcia pertinaz não são somente úteis, mas indispensáveis ao sucesso acadêmico, desde que acompanhadas de uma carteirinha do PT ou documento equivalente. Se os títulos acadêmicos são tidos como valores absolutos em si mesmos, independentemente de quaisquer méritos educacionais correspondentes, e se estes, por sua vez, nada valem se desacompanhados daqueles, a razão disso está nos profundos sentimentos democráticos do povo brasileiro. A inteligência e o talento são dons inatos que a natureza ou a providência distribuem desigualmente aos seres humanos, criando entre eles uma diferenciação hierárquica que, do ponto de vista dos mal-dotados, é uma humilhação permanente, uma ofensa intolerável e um mecanismo de exclusão verdadeiramente fascista. Os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença, dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir, ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios criadores das artes, das letras, das ciências e da filosofia, se não mesmo aos santos da Igreja, aos anjos do céu e até à segunda pessoa da Santíssima Trindade, como é precisamente o caso do Sr. Lula. Ao contrário do que diz o Sr. Moleira, o que faltou a este último não foi a educação formal, foi justamente a educação informal, aquela que um trabalhador impedido de frequentar a escola adquire em casa, em ônibus, em trens ou no metrô, lendo livros. O Sr. Lula já expressou mais de uma vez sua invencível ojeriza a essa atividade dolorosa, na qual tantos escritores brasileiros, pobres como ele ou ainda mais pobres, adquiriram a única forma que tiveram. A diferença entre eles e o Sr. Lula reside precisamente aí. Conquistaram seus méritos intelectuais por seu próprio esforço solitário, sem a ajuda de professores, do Estado ou de qualquer entidade que fosse, ao passo que o Sr. Lula preferiu subir na vida sem precisar de quaisquer méritos intelectuais ou morais, contando apenas com a ajuda de algumas dezenas de organizações bilionárias, empresas, bancos, sindicatos, partidos e o dinheiro do mensalão. Isso não torna nem um pouco diferente dos bacharéis e doutores, apenas mostra que levou à perfeição o sonho de todos eles, ostentar um punhado de títulos universitários sem precisar para isso ter estudado ou aprendido absolutamente nada, exceto a arte sublime do alpinismo social. Quando cidadãos de nível universitário reclamam das glórias acadêmicas lulianas, não fazem, como imagina o Sr. Moleira, por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem-no por pura inveja do concorrente desleal que conquistou mais títulos, sabendo ainda menos. Quem fala pela boca deles não é a inteligência humilhada pelo sucesso da ignorância. É o corporativismo do establishment acadêmico que gostaria de reservar para si o monopólio da produção de analfabetos diplomados, sem dividi-lo com a mídia e os partidos políticos. O Sr. Moleira imagina que se opõe a essas criaturas, mas na verdade expressa melhor que ninguém o sentimento delas todas ao proclamar que os títulos acadêmicos de Lula devem ser motivo de orgulho nacional. Que maior motivo de orgulho existe numa alma de brasileiro, se não o título enquanto tal, o título em si, o título sem nada dentro? Frases e vidas. 0h, 25 de março de 2001. Abraham Lincoln, que de lenhador se fez presidente, teve ainda fôlego para se tornar, mediante o estudo dos clássicos, um dos maiores estilistas da língua inglesa. Theodore Roosevelt, no intervalo de lutas políticas e aventuras militares, escreveu ensaios literários que ainda hoje se leem com proveito. Nada digo de Jefferson, intelectual dentre os mais notáveis do seu tempo, muito menos dos Adams, uma dinastia de eruditos. Saltando de continente, admito que devo a Sir Winston Churchill algumas das horas de leitura mais divertidas e estimulantes que já vivi, e da filosofia moral de Lord Balfour, só tenho a lamentar que autor tão bom escrevesse tão pouco. Na França, ninguém chegou a presidente ou primeiro-ministro sem que uma digna folha de serviços literários lhe abrisse caminho. Não preciso citar gênios como Clemenceau ou de Gaulle. Mesmo o humilde Georges Pompidou, em campanha, jamais deixava de fazer uma pausa para proferir eruditas conferências sobre Racine ou Victor Hugo.
Já se disse que um político francês não liga para imputações de corrupção, mas chega a bater-se em duelo se acusado de um erro de gramática. Mas essas coisas não acontecem só em países estrangeiros. O Brasil antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com o fundador mesmo do nosso país, o Andrada. Ele fixou um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram na política nacional infindáveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar. A República, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram um padrão mesmo declinante. Mas esse Brasil morreu abruptamente na década de 1980. A pretexto de democratização, abriram-se as portas a uma autêntica invasão vertical dos bárbaros. Na nova onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as classes populares passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial, o direito à ignorância fundamentado na origem pobre de suas excelências. Malgrado o fato de que ao longo da nossa história o crescimento da corrupção acompanhasse a curva ascendente da participação popular na política, continuou-se a proclamar como um dogma inquestionável o refrão de que o mau exemplo vem de cima, e a não ver mal algum na presença maciça de semi-analfabetos e mocorongos em postos de responsabilidade. Ao contrário, tornou-se hábito e até obrigação moral admitir que pessoas de origem humilde, ao ascender aos primeiros escalões do poder, continuassem a cultivar, ao menos em público, uma autoimagem de pobres e oprimidos, como se seus salários de deputados ou governadores não bastassem para custear sua educação e libertá-los de sua miséria cultural originária. Eu, que neto de lavadeira e filho de operária, julguei ter o dever de estudar para defender a honra da minha classe humilhada e que, ao assim proceder, não fiz senão seguir os passos de um Machado, de um Cruz e Souza, de um Lima Barreto e de tantos outros que na minha ingenuidade supus exemplares, passei a me sentir, no novo ambiente, um anormal. A moda agora era o sujeito vir da ignorância e subindo permanecer nela, cultivá-la e atirá-la ao rosto da sociedade, com um orgulho masoquista da vítima que exibe suas chagas para atormentar o culpado. Mas todo o exibicionismo forçado tem limites. O orgulho da ignorância é tão hipócrita que, na mesma medida em que se exibe, procura ocultar-se. A prova é que muitas dessas criaturas alternam seu desempenho populista de iletrados orgulhosos com tentativas de fazer-se passar por jornalistas e escritores, publicando artigos e livros escritos por anônimos terceiros. Governantes atarefados ou sem talento específico para determinadas matérias sempre recorreram a redatores auxiliares. A diferença é que hoje quase todos os políticos, mesmo insignificantes e desocupados, têm seu ghostwriter, não porque lhes falte tempo ou domínio de assuntos especializados, mas simplesmente porque lhes falta o conhecimento da língua geral do Brasil. Trombeteiam nos palanques em defesa da identidade nacional, mas não concedem sequer a homenagem de uns minutos de atenção ao primeiro e essencial componente dela, o idioma. Tornado habitual, seu uso passa por inocente. Poucos se dão conta de que revela o caráter de farsa grotesca e, no fim, trágica, assumido desde há muitos anos por todo o chamado debate político nacional. O homem que não domina as palavras é dominado por elas, vive num mundo de ilusões verbais que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, imagina que provou um fato. A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo. É a auto-hipnose verbal tomando lugar do conhecimento. É o psittacismo elevado à condição de suprema ciência. Sempre que me vejo na circunstância de discutir com um desses sujeitos, sinto-me tentado a desanimar ante a inutilidade do empreendimento. Na melhor das hipóteses, o infeliz captará a lógica das palavras sem a mínima intuição das realidades subentendidas e fará frases, julgando que me refutou. Por isso, em vez de discutir com eles, talvez seja melhor apenas descrevê-los, na esperança de que se reconheçam na descrição e num relance, tenham uma salvadora visão do imensurável ridículo de suas vidas fingidas. 2. Povo e representação. Abaixo o povo brasileiro. Diário do Comércio, 24 de agosto de 2009. Confirma-se pela enésima vez aquilo que venho dizendo há anos. Nota de rodapé. Ver, por exemplo, por que o brasileiro vota na esquerda,
0 hora, 1º de setembro de 2006, em http://www.olavodecarvalho.org/semana/060901 zh.html. Soletração: http://www.olavodecarvalho.org/semana/060901 zh.html. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. A maioria absoluta dos brasileiros, especialmente jovens, é um eleitorado maciçamente conservador, desprovido de representação política, de ingresso nos debates intelectuais e de espaço na grande mídia. É um povo marginalizado, escorraçado da cena pública por aqueles que prometeram abrir-lhe as portas da democracia e da participação. Enquanto as próximas eleições anunciam repetir a já tradicional disputa em família entre candidatos de esquerda, mais uma pesquisa, desta vez realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, mostra que entre jovens universitários, 81% discordam da liberação da maconha e 76% são contra o aborto. É um comportamento de aceitação das leis. A gente vê a religião influenciando muito a vida dos jovens, explica o coordenador da pesquisa, Pierre Lucena, na notinha miúda, quase confidencial, com que o Globo, a contragosto, fornece a seus leitores essa notícia abominável. Nota de rodapé. Ver, soletração, http://g1.globio.com/jornalhoje/0,m maiúsculo U maiúsculo L maiúsculo 1268367-16022,00-O maiúsculo S maiúsculo sinal de mais J maiúsculo O maiúsculo V maiúsculo E maiúsculo N maiúsculo S maiúsculo sinal de mais E maiúsculo, S maiúsculo, T maiúsculo, A maiúsculo, O maiúsculo, sinal de mais, M maiúsculo, A maiúsculo, I maiúsculo, S maiúsculo, sinal de mais, C maiúsculo, O maiúsculo, N maiúsculo, S maiúsculo, E maiúsculo, R maiúsculo, V maiúsculo, A maiúsculo, D maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo, E maiúsculo, S maiúsculo, sinal de mais, E maiúsculo, sinal de mais, P maiúsculo, R maiúsculo, E maiúsculo, O maiúsculo, C maiúsculo, U maiúsculo, P maiúsculo, A maiúsculo, D maiúsculo, O maiúsculo, S maiúsculo, sinal de mais, C maiúsculo, O maiúsculo, M maiúsculo, sinal de mais, O maiúsculo, sinal de mais, F maiúsculo, U maiúsculo, T maiúsculo, U maiúsculo, R maiúsculo, O maiúsculo, ponto, HTML. Fim da soletração, fim da nota de rodapé. Na Folha de São Paulo, no Estadão e no Globo, quem quer que pense como esses jovens, ou seja, o eleitorado nacional quase inteiro, é considerado um extremista de direita indigno de ser ouvido. Nas eleições, nenhum partido ou candidato ousa falar em seu nome. A intelectualidade tagarela refere-se a eles como a uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Qualquer político, jornalista ou intelectual que fale como eles entra imediatamente no rol dos tipos excêntricos e grotescos, se não no dos culpados retroativos pelos crimes da ditadura, mesmo se cometidos quando o coitado tinha 3 anos de idade. Nunca o abismo entre a elite falante e a realidade da vida popular foi tão profundo, tão vasto, tão intransponível. Tudo que o povo ama, os bem-pensantes odeiam. Tudo que ele venera, eles desprezam. Tudo que ele respeita, eles reduzem a objeto de chacota, quando não de denúncia indignada, como se estivessem falando de um risco de saúde pública, de uma ameaça iminente à ordem constitucional, de uma epidemia de crimes e horrores jamais vistos. 30 anos atrás eu já sabia que isso ia acontecer. Era o óbvio dos óbvios. Quando uma vanguarda revolucionária
Professa defender os interesses econômicos do povo, mas ao mesmo tempo despreza a sua religião, a sua moral e as suas tradições familiares, é claro que não quer fazer o bem a esse povo, mas apenas usar aqueles interesses como chamariz para lhe impor valores que não são os dele, firmemente decidida a atirá-lo à lata de lixo se ele não concordar em remoldar-se à imagem e semelhança de seus novos mentores e patrões. É precisamente isto o que está acontecendo. Jogam ao povo as migalhas do Bolsa Família, mas sem troca desta miséria, ele não passa a renegar tudo o que ama e a amar tudo o que odeia, se não consente em tornar-se abortista, gaysista, cotista racial, castrochavista, pró-terrorista, defensor das drogas e amante de bandidos, eles o marginalizam, excluem-no da vida pública e ainda se acreditam merecedores da sua gratidão porque lhe concedem de 4 em 4 anos, democraticamente, generosamente, o direito de votar em partidos que representam o contrário de tudo aquilo em que ele crê. Pense bem, se alguém lhe promete algum dinheiro, mas não esconde o desprezo que tem pelas suas convicções, pelos seus valores sagrados, por tudo aquilo que você ama e venera, você pode acreditar que ele tem alguma amizade sincera, por mínima que seja? Não está na cara que essa é uma amizade aviltante e corruptora, que aceitá-la é jogar a honra e a alma pela janela, é submeter-se a um rito sacrificial abjeto em troca de uma promessa obviamente enganosa? Só um bajulador compulsivo, uma alma de cão, aceitaria essa oferta. Mas as mentes iluminadas que nos governam querem não apenas que o povo a aceite, mas que a aceite abanando a cauda de felicidade. O óbvio esotérico. Diário do Comércio, 31 de outubro de 2012. A derrota do senhor José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. 1. Livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atenuações. 2. Denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Nota de rodapé. José Serra, do PSDB, perdeu para Fernando Haddad, do PT, as eleições de 2012 para prefeito de São Paulo. No segundo turno, Serra teve 44,3% dos votos válidos. Haddad, 55,7%. Fim da nota de rodapé. Quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano? Nota de rodapé. Antônio Carlos Magalhães Neto foi eleito presidente de Salvador em 2012. Fim da nota de rodapé. Antônio Carlos Magalhães nunca foi um conservador em sentido estrito, mas, faute de mieux, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita e, ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reverte em benefício do seu neto. Notas de rodapé. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, 1927-2007, conhecido pelo acrônimo ACM, foi um médico, empresário e político, 3 vezes governador da Bahia e eleito senador em 1994 e 2002. Vestiu a camiseta com alguma bravura. Ver A Fossa de Babel no capítulo Inteligência, a página 287. Fim das notas de rodapé. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com 2 mãos. Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político, que da imagem que exibem na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ao menos da boca para fora. A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara. O esquerdismo é um remédio bom, do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. O PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até, mais discretamente, às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM,
Para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. O mais elementar bom senso político ensina que toda a maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer. Ensina também que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. A esquerda já aprendeu isso há décadas. A direita nem começou a pensar no assunto. Na França, a vitória da esquerda teve como causa principal ou única a impossibilidade de um diálogo. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.